Fala galera, esse é o canal UTI do Concurseiro, um canal feito de concurseiro para concurseiro. O tema de hoje é embargos de declaração no novo Código de Processo Civil. É claro que a gente vai fazer uma comparação do que mudou do Código Civil de 73 para o atual Código de Processo Civil e fazendo algumas considerações. E obviamente apenas, galera, uma visão geral, tá, do recurso. Não vai esgotar a matéria e muitas particularidades não serão mencionadas porque serão objetos de um vídeo próprio, tá? Por uma questão de tempo, né? Porque senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo. Então aqui a gente vai só dar uma pincelada geral no recurso de embargos de declaração. Então vamos lá. O embargo de declaração está previsto no artigo 1022. Está dizendo lá, ó, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para. Aí está aqui as hipóteses de cabimento, né? Esclarecer obscuridade, eliminar a contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ao requerimento da parte. E o terceiro aqui, ó, corrigir erro material. No Código de 73, ele estava previsto no 535. Cabe embargo de declaração quando? Ó, repare que a primeira diferença aqui ó, só tem dois incisos. Quer dizer que no novo Código de Processo Civil foi acrescentado o erro material, que não estava expresso lá. Por que eu estou dizendo isso aí? Realmente é uma novidade. Entre aspas, né? Porque na prática a jurisprudência a doutrina já vinha entendendo que em caso de erro material seria uma hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Contudo, por ele ser um recurso que só pode caber nas hipóteses que estão expressas, e a gente vai ver como é que se diz isso aí, então tinha muito problema de se aplicar. Agora não, agora está resolvido. Em caso de erro material, é uma das hipóteses em que cabem os embargos de declaração. Mas aqui não está, só tem dois incisos. Ó. A outra diferença, não sei se vocês já perceberam aqui, galera, está arriscado aqui porque ele está revogado, tá? Porque você pega na internet aqui do Planalto, está no site do Planalto. Aí quando está revogado, eles passam um risco. Mas eu acho que dá para vocês verem aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui está dizendo, ó, sentença ou acórdão. Quando houver na sentença ou no acórdão. Só na sentença ou acórdão, o novo Código de Processo Civil diz assim, ó, qualquer decisão judicial. E aí? Despacho, decisão interlocutória, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito é considerada para efeitos de embargos? Aí a gente vai ter que ir no artigo 203 do Código de Processo Civil. Tá? Eu estou no mesmo código ainda. Que diz o seguinte, ó, do capítulo da seção aqui dos pronunciamentos do juiz. Aí está aqui, ó, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Certo? Sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Aí você pode dizer assim, pô, mas cadê o acordo? É porque aqui está falando do juiz, tá? Primeiro grau. O acordo é uma sentença colegiada, né? É uma decisão colegiada. Grosso modo é uma sentença. Apesar de que o acordo quer dizer que na instância superior, foi no tribunal. Tá bom? Mas obviamente, proferida por desembargadores, mas tem a mesma função, né, assim, grosso modo, da sentença, ou seja, resolver no mérito uma questão, tá bom? Então, duas diferenças aqui, né? Que é esse erro material, uma novidade, e a outra novidade é que agora está dizendo que é de qualquer decisão judicial, e a gente já viu agora que inclui os despachos e também as decisões interlocutórias. E só uma coisinha que eu esqueci aqui de mencionar, olha aqui, o parágrafo primeiro aqui, ó, está dizendo que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, galera, eu só não lembro aqui, é quando ele extingue o processo sem resolução do mérito, sem examinar o mérito, e a outra é quando ele examina o mérito. Não sei se está na ordem aqui, certo? Depois vocês dão uma olhadinha. Então, já resolve aquele problema também que eu acabei de falar, né? Que esse qualquer decisão judicial inclui também aquelas sentenças que ele extingue o processo sem resolução do mérito, agora é positivo. O 203 ele acaba com qualquer dúvida nesse sentido. Ele mandou muito bem, tá? Então qualquer decisão judicial é qualquer decisão judicial mesmo. No nosso esqueminha aqui, então vai ficar assim nosso esqueminha. Os requisitos está no 1022. Aí eu tenho que é de qualquer decisão. A fundamentação dele é vinculada. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ele é de fundamentação vinculada. O que é isso? Ele só cabe nas hipóteses previstas no artigo. No artigo aqui 1022 que a gente viu, né?
que são aqui, ó, esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão, ponto ou questão sobre o qual o juiz deve se pronunciar e corrigir erro material. Então, por isso que fala fundamentação vinculada, porque a fundamentação dos embargos tem que ser aquela que está prevista no artigo, na lei. Diferentemente, por exemplo, da apelação, que tem fundamentação livre, é claro, baseada em lei, mas é livre, pode ser qualquer fundamentação. Claro que tem que ser legal, né? Então vamos continuar aqui no nosso esqueminha. Então qualquer decisão a gente já viu que inclui, passou muito rápido aqui, eu vou voltar, que inclui além das sentenças e acórdão, decisão intelectória e despacho. E essa sentença também aqui é aquela que extingue o processo sem resolução do mérito. E agora vamos falar dos efeitos, os efeitos dos embargos de declaração. O primeiro efeito que vale a pena comentar aqui é o integrativo. O que é isso? Ele vai integrar a decisão embargada. Quando o juiz, quando a parte entra com o embargo de declaração alegando obscuridade, quando ele esclarece a obscuridade, essa decisão dos embargos que esclarece a obscuridade vai integrar a decisão embargada. No caso aqui, vamos supor que foi uma sentença. Então o juiz proferiu a sentença, ele mesmo vai decidir sobre os embargos de declaração, e aí essa decisão que decide, essa decisãozinha dos embargos de declaração, vai fazer parte da sentença que foi atacada pelos embargos. A mesma coisa o acórdão. Então, se ele eliminou, por exemplo, uma contradição, aí essa decisão que elimina a contradição vai integrar a sentença ou os embargos, ou o acórdão que foi atacado pelos embargos, ou despacho ou decisão interlocutória. Beleza? Então, voltamos aqui. Então, a regra é que ele tem um efeito integrativo. E os efeitos infringentes? Os efeitos infringentes são aquele momento em que os embargos ele vai modificar a decisão atacada. Então, imagine que o juiz, ao eliminar uma contradição, um ponto lá qualquer, que a parte alegou, ele, ao resolver essa contradição, ele vai modificar a decisão que foi atacada. Veja bem que esse efeito infringente ele não é a regra e ele não é a finalidade dos embargos. Os embargos têm essa finalidade aqui: esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir uma omissão, corrigir um erro material. Mas pode ser que ao juiz, ao fazer isso, o tribunal, ele modifique a decisão embargada. É possível? É possível. Chama-se efeitos infringentes. Quando ocorrem os efeitos infringentes, quer dizer o seguinte, que vai modificar a decisão atacada. Certo? E nesse caso, se houver a modificação, ou seja, se houver os efeitos infringentes, o juiz vai ter que dar direito à parte ao contraditório. A parte vai ter que se manifestar sobre essa modificação. Ela não pode ser pega de surpresa. E até pelo princípio do contraditório e do devido processo legal. Beleza? Como é que fica no tocante ao efeito interruptivo? Ele continua com o efeito interruptivo, ele interrompe o prazo para os demais recursos, certo? E como é que ficou na 9.099? Essa 9.099/95 é a Lei de Juizado Especial Civil Criminal. Juizados especiais, certo? O que acontece? Eu vou colocar ela aqui. Como é que era antes aqui? Está arriscado porque foi revogado, tá? Porque o novo Código de Processo Civil ele alterou aqui esse dispositivo. Mas vamos para o primeiro aqui para ver como é que era. O artigo 48 dizia o seguinte, ó: caberão embargos de declaração quando na sentença ou acordo houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Opa, dúvida! E aí ficava aquela dúvida da dúvida, né? O que é dúvida? Então eles eliminaram essa palavrinha aqui, tá? Caiu fora, foi muito bem, porque tanta doutrina, a jurisprudência criticava muito essa palavrinha dúvida aqui. Aí ficou como? Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos. Olha, repare que aqui ele só fala de sentença ou acórdão. Mas ele coloca aqui, ó, nos casos previstos no Código de Processo Civil. Então, se a gente vai para o Código de Processo Civil, o que está dizendo aqui? Qualquer decisão judicial, tá? Não tem problema nenhum. Tudo que eu falei está valendo aqui, tá? Na verdade, isso aqui virou até uma norma de reenvio, né? Ele enviou para o Código de Processo Civil, beleza? Inclusive aqui, ó, parágrafo 1, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Tá bom? Outra diferença está aqui, ó. O artigo 50, antes de ser revogado, ele diz o seguinte: quando interposto contra a sentença, os embargos de declaração suspenderão. Suspenderão. Então, como é que era na 9.099, antes do novo Código de Processo Civil? A interposição dos embargos de declaração suspendia
o prazo para os demais recursos. E como é que ficou agora? Olha aqui a redação do 50, o atual, né? Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então ficou igualzinho ao CPC, beleza? Então agora tanto os embargos de declaração no juizado especial quanto no rito ordinário, tá? Regulado pelo Código de Processo Civil, ele vai ter esse efeito de interromper. Quando fala interromper, galera, é zerar o reloginho, tá? Para os prazos dos demais recursos. Cabíveis, né? Claro? Beleza? Então pronto. Galera, esse aqui é o quadro geral. É óbvio que não entrei muito em detalhes, mas é só para a gente ter uma ideia geral das pequenas mudanças que foram grandiosas. Foram mudanças muito bem-vindas. Dúvidas, críticas, sugestões, pode deixar seu comentário, dá um joinha aí no vídeo e indica para seus amigos, beleza? Valeu!